Existe um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais que esteja a situação, choro por uma noite, mas a alegria. Eu creio, eu creio. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda a paz do Senhor Jesus, Vânia, a paz, Nayara, bom dia. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, a paz do Senhor Jesus, bom dia. O Senhor Jesus disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa declaração provocou muita discussão. Ele ainda disse mais: eu sou a luz do mundo. Alguém pode olhar e falar: como assim? Alguém é a luz do mundo? Mas eu quero te falar uma coisa. O Senhor, nessa manhã, Ele me levou a muitas coisas que aconteceram na minha vida. Muitas, são muitas, não daria nem para eu descrever tudo aqui. Situações fortes, situações difíceis, situações terríveis. Bom dia, Carmen. Situações que hoje, olhando no natural da situação, você olha e fala: não, como que deu para suportar tudo isso? Como que não era possível suportar sozinha? Situações que alguém olharia e diria: ah, isso aí não dá para suportar. Alguém poderia olhar e falar assim: nossa, ali vai uma mulher que não sabemos até onde vai. Porque alguém poderia olhar e dizer assim: é muita coisa, ela não vai aguentar. É muita coisa e ela vive depressiva e ela vive tentando se matar. Ah, logo vai morrer, vai partir, não tem jeito não. É muito, não vou falar nem deserto, acho que além de deserto. Sabe quando você olha assim e não tem saída? Sabe quando você olha para a direita, para a esquerda e não tem saída? Você fala: a solução é morte. Mas ao mesmo tempo você fala: mas eu tenho que me manter de pé, porque existem pessoas que dependem de mim. Era assim comigo. Eu olhava para os lados, mas eu tinha filhos que dependiam de mim. E aí, eu tô aqui resumindo porque eu quero falar uma palavra de Deus para você nessa manhã.
E aí, num determinado momento, quando já tanta coisa ruim tinha acontecido, estava eu, num belo dia, dentro do meu quarto. Eu não era convertida e eu tinha um companheiro. Alguém mais jovem que eu, alguém que alguém olhava e diria assim: nossa, que rapaz jovem, que rapaz bonito, que rapaz. Só que naquele dia, há muitos anos atrás, eu nem esperava, ninguém espera. Nós estávamos, para mim, nós íamos dormir, porque essa pessoa tinha bebido muito. E era um momento assim que você fala: agora você feliz. Escute para você entender o que eu vim aqui falar nessa manhã. Era um momento ao qual eu achava assim, cheguei no auge da felicidade. Ah, agora eu estou muito feliz, é só festa, é só alegria. E aí este jovem, lindo, forte, ele bebeu demais. Ele me ofereceu bebida, só que eu nunca bebi. E aí, inexplicavelmente para a visão humana, inexplicavelmente para alguém que não estava naquele lugar, naquele dia, naquela hora e naquela situação, ninguém imaginava que naquele mesmo dia, bom dia, Sandra, nós teríamos notícia na cidade de Ribeirão Preto. Ninguém imaginava que naquele dia, naquela madrugada, no jornal da cidade, tanto na TV, para quem mora em Ribeirão sabe que existia um jornal do Wilson Tony, que era um dos mais vistos nessa cidade. Ninguém imaginaria que ainda naquela madrugada, eu e aquele jovem apareceríamos como reportagem principal. Um dia ao qual, na minha cabeça e no meu coração, eu estava sendo feliz. Um dia ao qual eu achei que as lutas tinham acabado. Aquele homem que bebeu muito, eu fechei meus olhos para que ele achasse que eu estava dormindo e ele fosse dormir também. Ele sentou nos pés da cama e eu fiquei de olho fechado. Mas de repente eu percebi que não tinha nenhum barulho no quarto. Eu quero que você entenda tudo que eu estou falando aqui, para que você possa entender o que o Senhor quer falar nessa manhã. Quando eu abri o meu olho, eu só vi os pés. Ele estava caindo da minha janela. Eu saí correndo pela janela, pela porta do meu quarto, porque eu ouvi um barulho muito grande e eu desci as escadas. Eu desci as escadas correndo. Quando eu cheguei lá embaixo, estava tudo escuro. Dentro dele fazia um barulho, parecendo um ronco. Um barulho muito forte.
Automaticamente alguém que eu nem conhecia, mas morava no prédio, chegou perto de mim e falou: meu nome é Ricardo, eu sou um policial, eu moro aqui e eu quero te ajudar. De repente eu lembro que chegou uma moça drogada, ela devia estar por ali, e ela começou a gritar comigo e falar: você não vai chorar, você não vai fazer nada, o que aconteceu, o que aconteceu? Ela gritava muito. Em poucos minutos, naquele lugar, tinha carros de polícia, reportagem, ambulância e muita gente. Uma amiga, a Renata, com um moletom de lã, assim, porque estava muito frio e eu estava com uma roupa não decente, uma camisola, não era para estar vestida assim. Mas diante daquela situação terrível, a Rê veio correndo me ajudar, a me compor. E segundo a minha mãe, diante das câmeras, eu estava muito pálida. Eu nunca fui em nenhuma situação uma mulher assim de ficar chorando, sabe? Mas o choque por ver aquele homem ali. Ele não estava morto. E ali algumas pessoas que me conhecem tentavam me amparar, me ajudar, outras me acusando, cada um falando uma coisa, e repórter perguntando, e a polícia ali. E aí levaram ele para dentro da ambulância. Uma ambulância que tem todo o suporte para um socorro urgente. E nesse socorro se constatou a gravidade da situação. E a polícia analisou todo o ambiente. Eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, nós vamos ficar uma manhã inteira contando algo. E nessa situação... tinha alguém me ligando. Nessa situação, depois de 2 horas, eu fui liberada para ir para o hospital. Chegando no hospital, de certa maneira, eu fui hostilizada por algumas enfermeiras, com toda razão. Elas não me conhecem, elas não conhecem o meu interior, elas não sabem o que aconteceu, elas só sabiam que eu estava ali. E aí eu soube que ele estava no centro cirúrgico. Depois de 4 horas e meia, uma médica, a doutora Andréia na época, ela me falou: olha, moça, a situação dele é gravíssima. Nós não achamos nem que ele vai sobreviver. Mas eu vou tentar ir assim, reduzindo isso para contar para vocês. Eu senti no meu coração de contar isso hoje aqui. Muitas pessoas sabem dessa história, praticamente a cidade toda de Ribeirão sabe dessa história, talvez até região, porque foi muito noticiado. E o Wilson Tony, que era o dono do jornal, ele era um homem que, se ele achasse que você está errado, ele te detonava naquele jornal, chamava A Hora da Verdade. Ele era um homem experiente na notícia. E ele me ligava todos os dias para me dar força, porque ele entendeu que algo estranho aconteceu ali, mas que a causadora não seria eu. E hoje eu conto isso aqui não para me justificar, é porque eu quero falar de algo maior. Eu quero falar de algo que talvez alguém olha para você nessa manhã, conhece algum detalhe da tua vida e diz assim: não tem mais jeito, não tem solução, é muita coisa. Eu quero dizer que este homem ao qual eu contei aqui, porque talvez se eu chegar aqui e contar uma história da Bíblia para alguém que ainda não conhece, talvez não consiga entender aonde eu quero chegar, né, contando isso. Talvez alguém aqui hoje tenha passado por momentos que falar não tem jeito e não tem solução. Aquele homem ficou 1 ano acamado.
Um ano ao qual eu aprendi, pela graça do Senhor, a cuidar de um acamado de uma maneira como se eu tivesse um diploma na mão. Eu aprendi a colocar sonda de alívio, sonda nasentérica, enfim, tudo que um acamado necessita, para eu não precisar ficar o tempo todo só no hospital, porque eu tinha filhos para cuidar. No meio disso tudo, talvez por eu ficar muito no hospital, meu filho foi preso. Ele ficou 2 anos preso. No meio disso tudo, veio uma avalanche de situações. Eu já tinha passado coisas terríveis lá atrás. E aí vieram mais coisas terríveis. A situação era lamentável. Eu até gostaria, se por acaso a minha amiga Renata estiver vendo essa live, e outras pessoas que conhecem essa história, que porventura entrem nessa live e possam confirmar que tudo isso é verdade. Mas eu quero dizer algo aqui sem medo de errar. Assim como um dia na palavra do Senhor diz assim, que uma mulher pega em adultério, todos tentavam apedrejar. Um dia lá atrás eu passei por um momento ao qual muitos queriam apedrejar. Muitos que não entendiam, não sabiam o que aconteceu e até, de certa forma, tentavam apedrejar porque não conheciam a situação, não me conheciam, não conheciam o meu interior, não sabiam de nada. Aquela mulher da Bíblia, Jesus veio e disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Essa manhã o Senhor falava ao meu coração fortemente. Filha, conta o teu próprio testemunho. Talvez tão parecido com o daquela mulher. Para completar tudo isso, um dos meus filhos desaparecia, ele sumia, ele ia para vários lugares. Até que ele foi a São Paulo e alguém me ligou e disse assim, Lúcia, o seu filho foi assassinado. Só que ele não foi assassinado. Porque eu, apesar que ainda não conhecia a palavra do Senhor, já era uma mulher determinada. E eu fui a São Paulo procurar o meu filho. Só que a minha surpresa é que quando você acha que tudo não tem mais como piorar, ficou pior. Porque eu tenho 4 filhos e 2 deles se tornaram usuários de crack. Usuários de crack que foram morar na rua. E aí, algumas pessoas, até hoje, né? Algumas pessoas perguntam assim, o que te mantém de pé? Qual é o segredo desse sorriso? Qual é o segredo da sua permanência? Assim como aquela mulher um dia foi apedrejada e Jesus esteve lá. Orecantalamanaya sé. Como Jesus esteve lá naquele lugar. Como Jesus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ele disse assim para ela, vai e não peques mais. O que eu não sabia, o que eu ainda não tinha entendido, é que o Senhor tinha um plano. É que o Senhor dizia assim, filha, eu tô aqui, ó. Você não tá vendo, você só tá olhando para o lado, só olhando para a situação. Essa depressão não sou eu quem te dou. Essa tristeza, essa angústia, essa vontade de morrer não é minha. Para de olhar para o lado, porque você não vai ver nada. Para de olhar para o lado, porque ali só tem uma situação. Para de olhar para a cama, porque lá tem um acamado. Para de olhar só para os teus filhos, porque ali você está vendo um drogado. Ah, você está vendo um preso.
Até que um dia o Senhor me fez entender, filha, olhe para o alto. Olhe para o alto, porque eu estou aqui, esperando uma chance, uma oportunidade para entrar na tua vida, esperando uma chance, uma oportunidade para fazer tudo novo, esperando uma chance, uma oportunidade para transformar. E tudo isso que você tem passado, tudo o que você já passou, que te sirva de bagagem, que seja algo para quando você falar do que Deus faz, você fale com propriedade, você fale com autoridade, você fale sabendo o que você viveu, sabendo de onde eu, o Senhor, te tirei. Nessa manhã, através dessa live, o Senhor quer dizer para alguém aqui que ainda que te apredejem, ainda que alguém te acuse, ainda que alguém fale, ei, essa daí não tem jeito, essa daí não tem solução, essa daí não vai conseguir. O Senhor diz nessa manhã que se você olhar para o alto, que se você entender de onde vem o teu socorro, é Ele quem faz nova todas as coisas. É Ele quem faz a diferença, porque o nome dele precisa ser exaltado. É o nome dele que precisa ser glorificado. Não é o meu, não é o teu, não é o de ninguém. É o dele. Quando eu me vi envolvida em toda essa situação, e cada um olhando e falando, mulher, você precisa de ajuda, você precisa de amparo, você... Sim, eu precisava, mas inexplicavelmente, eu comecei a ter dentro de mim uma força. Sabe, uma força. Essas coisas que eu estou relatando aqui, estão lá no meu canal do YouTube. Se vasculhar o meu Face, até encontrarão fotos, vídeos, algumas coisas que eu fiz na época. E tantas outras que já aconteceram na minha vida. Situações que talvez alguém não suportaria. Situações que talvez alguém pode dizer assim... Ah, mas foi ela quem causou tantas situações. Mas eu quero te dizer que quando nós não abrimos o coração para o Senhor Jesus, existe alguém que fica nos rodeando, louco para tragar a nossa vida. E isso não sou só eu quem falo, está escrito na Bíblia, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Matar a nossa fé, matar a esperança, matar aquilo que talvez era para crescer no nosso interior, roubar a nossa salvação, roubar a nossa alegria, roubar o nosso sorriso. Sabe aqueles dias de tanta tristeza e dor? É motivo de muito riso para aquele que quer matar e roubar e destruir. Então nós temos que entender que quando abrimos o coração para o Senhor Jesus, começamos a ver tudo de maneira diferente. Hoje eu consigo entender que tudo aquilo lá atrás não era para a morte. Sim, no meio do caminho alguém morreu. No meio do caminho, aquele jovem rapaz, ele faleceu. Talvez se naquele momento eu tivesse a bagagem espiritual de hoje, quem sabe fosse tudo diferente. Mas eu quero entender que o Senhor disse, ei, vou permitir na tua vida algo tão grande. A batalha daquele momento era terrível. Talvez tão parecida com aquela mulher tão apedrejada, pega em adultério. Mas Jesus disse, ei, me dá tua mão, olha para o alto e me dá tua mão, porque vou eu te levantar, vou eu te ajudar.
Talvez você se pergunte, será que hoje, na presença do Senhor, ela não tem luta? Sim, as lutas continuam. A guerra é árdua, é ferrenha. O deserto é árido. Há pedras no caminho, areia, sol quente. Mas hoje eu consigo olhar para o alto e ver que de lá vem o socorro. Olhar para o alto e saber que existe um Deus. Olhar para o alto e saber que existe alguém que me ama acima de tudo. Olhar para o alto e entender que o Senhor veio para o pecador. Coloque-se nesse cenário. É um cenário ao qual um homem caiu da janela na tua frente. Um cenário ao qual pessoas acusando. Um cenário ao qual eu falando, eu vejo nitidamente a sirene da polícia, a sirene da ambulância, a drogada me acusando, o repórter perguntando muitas vezes a mesma coisa. O repórter era Juliano Marcos, hoje acho que ele trabalha numa rede maior de TV. Todos ali querendo saber o que aconteceu naquele apartamento. O que aconteceu ali no bairro João Rossi. O que foi que aconteceu com aquele pedreiro. Ei, coloque-se nessa situação e nesse cenário. Como ligar para a família dele, como falar. Olha, o seu filho caiu da janela. Olha, eu estava lá e não sei o que aconteceu. Anos e anos se passaram. E até hoje eu não sei o que aconteceu. Mas hoje, conhecendo um Deus Todo-Poderoso, conhecendo o que Jesus pode fazer, conhecendo e sabendo que quando estamos na presença dele é algo diferente, entendendo que talvez naquele momento o meu coração e o dele não estava aberto ao Senhor, não conhecíamos o Senhor. O que eu quero dizer nesta manhã é que abra o teu coração e entrega a tua vida enquanto é tempo. Não espere alguém cair da janela. Não espere alguém ir lá usar crack. Não espere alguém ter uma overdose de bebida. Não espere coisas terríveis acontecer. Entrega o teu caminho, confia no Senhor e o mais Ele fará. Nessa manhã eu quero ser boca de Deus na tua vida. Não espere o pior acontecer. Não espere que o mal entre na tua casa. E não duvide, porque entra. E não pense que entra declaradamente para você perceber. Entra discretamente, disfarçadamente, aos poucos, até destruir tu e tua casa. Hoje eu vendo reportagem pela manhã e tantas outras que eu vi, mães estão matando seus filhos. Você acha isso normal? É normal vermos tanta tragédia? É normal vermos pai matando filho, filho matando pais? Muitos estão dizendo que estamos no novo normal. Que novo normal é esse? Que nos leva para o fundo, nos leva para o inferno, nos leva para trevas, nos leva para decepção, tristeza e dor. Que novo normal é esse? Temos que entender que precisamos orar e clamar. Temos que entender que não existe novo normal. Talvez naquele dia em que aquele moço caiu da janela na minha frente. Talvez quando meus filhos foram pro crack. Talvez quando tantas coisas terríveis aconteceram na minha vida. Talvez eu ainda estava vivendo no normal, no natural. Até entender
que acima de mim e de você existe um Deus. Até entender que eu precisava parar de olhar para os lados. Até entender que o olhar tem que ser para o alto. Até entender que por pior que seja a situação, quando nos entregamos a Ele, quando falamos com Ele, quando nos dedicamos em obedecer a Sua palavra, o céu se move de maneira diferente. O céu se move ao meu e ao teu favor. O Senhor nos faz entender tudo de forma diferente. Não existe filhos preferidos. Existe filhos dedicados. Dedicados à palavra, dedicados a obedecer, dedicados a tentar entender aquilo que o Senhor está falando já faz um tempo. O Senhor vem falando, talvez, para mim e para você, através de uma live, através de alguém, através de situações. Talvez quando andamos pelo centro da cidade e vemos o homem drogado, sujo, morando na rua, falamos, na minha família isso nunca vai acontecer. Mas eu te digo, vigia e ora. Clama ao Senhor. Eu venho de uma família, perdão, eu venho de uma família onde eu não tinha notícia de drogado, onde eu nunca me droguei, nunca bebi, nunca fumei, onde o pai dos meus filhos, ele tinha um vício de cigarro, mas um homem correto e honesto, trabalhador. Aí você olha e fala, imagina, eu procurei educar aqueles meninos. Você olha e disse, eu estou fazendo o melhor pelo meu filho e ele nunca vai sair do caminho certo. Mas um dia alguém me disse algo e eu guardei no meu coração e eu jamais vou esquecer. A palavra do Senhor fala que você deve ensinar ao seu filho o caminho que ele deve andar. Nós ensinamos o caminho que achamos melhor. Nós ensinamos, talvez, o nosso filho a ter medo da gente, a ter medo dos pais. Mas nessa manhã eu quero te dizer, ensina teu filho a ter temor do Senhor. Quando o filho tem medo dos pais, ele sabe que virando a esquina, você não é super-homem nem super-mulher que vai conseguir enxergar o que ele está fazendo. Eu me lembro de eu olhar meu filho conversando com alguém e falar, vai, que bom, ele tá quietinho ali, a paz, Suzy, que ele tá ali do outro lado e eu tô vendo com quem ele tá falando. Eu tô vendo com quem ele tá falando, mas eu não tô escutando o que eles estão falando. Quando ensinas o teu filho a ter o temor do Senhor, onde quer que ele vai se lembrar, ei, tem alguém me olhando lá do alto. Eu quero te dizer nessa manhã que ainda que o vento seja contrário, ainda que as pedras estão sendo lançadas, ainda que como aquela mulher foi apedrejada, segundo a Escritura Sagrada, ainda que alguém um dia me acusou vendo aquele homem caído do prédio, ainda que a reportagem falava, ainda que alguém assistindo aquilo dizia como, por quê? O que aconteceu naquele lugar? Ninguém estava lá, mas existia um Deus a contemplar a situação. Existia um Deus olhando para todo aquele cenário e dizendo, se ela me der uma oportunidade, eu mudo o cenário, eu mudo a história. Quando o Senhor muda o teu cenário, quando você dá esta oportunidade para Ele mudar a história, quando você dá a oportunidade, Ele traz o refrigério para o teu coração. Nessa manhã Ele diz assim, Rei, entenda aquilo que eu quero fazer na tua vida, Shidekanta Lamanaias.
Senhor olha para você e diz: eu perdoo os teus pecados. Vá e não peques mais. Assim ele disse para aquela mulher adúltera: vá e não peques mais. Não vou eu te julgar, mas sim perdoar os teus pecados. Um dia o Senhor disse assim: vou eu levantar esta mulher. A partir do momento que ela entendeu o chamado, a partir do momento que ela mudar a rota, a partir do momento que ela entregar os caminhos a mim, algo transformador acontecerá. Amados, como eu disse aqui, se eu disser para você que não há problemas, se eu dizer para você que não existem situações difíceis, eu vou estar mentindo. Sim, ainda existem problemas e situações difíceis. Mas quando você está na presença do Senhor, é tudo diferente. Quando você entrega o teu caminho, é tudo diferente. Você suporta mais. Você entende mais aquilo que o Senhor quer fazer. A sua fé é diferente. A sua confiança nele é diferente. Você começa a entender que ele não é homem para que minta e aquilo que ele te prometeu há de se cumprir. Mas eu tenho algo para te dizer, que ainda que nada se cumpra, ele continua sendo Deus. E nós continuamos dependentes dele. Se abrimos o nosso olho hoje, é porque ele permitiu. Se estamos respirando aqui, vendo a live, falando na live, é porque ele permitiu. Quantas pessoas amanheceram hoje, dependendo de um aparelho mecânico para respirar, dependendo de alguém que troque sua fralda, dependendo de alguém que coloque o alimento naquela sonda, dependendo de alguém que coloque ela um pouquinho talvez no sol, dependendo de alguém que ajude ela a andar devagarinho. Muitas das vezes nós somos até egoístas e pedimos todos os dias: ah, Senhor, eu quero tanto que aquela pessoa fique aqui comigo. Mas você já parou para pensar toda a dor que alguém está passando nesse momento? Todo o sofrimento? E o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui sãos. Estivéssemos aqui, talvez nessa manhã você amanheceu com uma dor de cabeça, um mal-estar. Mas é só isso e vai passar. O Senhor nos deu o privilégio de estarmos hoje de pé. Ele precisa de pessoas firmes e fortes, pessoas que desejam se manter de pé, pessoas que querem ter um encontro com Ele, pessoas que leiam a sua palavra, pessoas que meditem em tudo que já aconteceu, pessoas que através da palavra de Deus entendam o que Ele já fez na minha e na tua vida. Hoje, quando o Senhor me mostrava e dizia: filha, leia essa passagem e lembra do que lá atrás você passou. Lembra do que eu fiz na tua vida. Lembra que eu recolhi as pedras e disse: ei, levanta. Ei, esses machucadinhos aí das pedras que te jogaram, não é para a morte, não. Levanta e prossegue. Levanta e vem falar para o povo aquilo que eu faço. Levanta e vem testificar que eu sou Deus e eu transformo e eu levanto. Talvez aquelas pedras que alguém te jogou, talvez aquela situação que você passou, talvez alguém lá atrás passou a perna em ti, talvez uma doença, uma enfermidade. Talvez você diga: o que ela quer falar de enfermidade? Eu quero falar que eu tive um quadro renal gravíssimo, que eu perdi o meu rim, que eu tive quase que uma sepse. Eu quero dizer que de tudo um pouco eu passei, mas que um dia o Deus que pode todas as coisas falou: filha, eu te amo verdadeiramente.
Filha, sinta o meu amor. Com autoridade de pai, ele disse, para com isso. Para com essa história de querer morrer. Para de estar toda hora naquele hospital. O Hospital Beneficência Portuguesa, quem trabalha lá há muitos anos, mais antigo, ou quem morava perto da minha casa, sabe quantas vezes a ambulância foi me buscar. Tentando morrer. E aí o Senhor disse assim, para com isso. Sabe, com autoridade de pai? Para com isso. Toma a tua posição de filha, filha do rei. Coloque-se no devido lugar. Levanta essa cabeça. Não com orgulho, não com altivez. A paz, Cleide. Não com altivez. Mas levanta a tua cabeça. E para de se sentir derrotada. Ainda que as pedras foram lançadas. Ainda que situações aconteceram. Eu estou contigo. Ah, o refrigério veio. O que mais me surpreendeu no início da caminhada com Cristo foi que uma equipe de psiquiatras disse assim, a depressão dela é crônica. Ah, a depressão é profunda. Vamos aposentar essa mulher. Em 2008 eu fui aposentada, incapaz de exercer a minha profissão, agente de segurança. Incapaz de muitas coisas. Ah, ela perdeu o rim, ela perdeu o amor na época, é tanto problema dessa mulher, não tem jeito não, não serve para trabalhar, não serve para mais nada. Acabou, parou tudo. E aí, quando eu aceitei Jesus verdadeiramente, porque não é só ir na igreja eu já ia. É aceitar de verdade, é se converter de verdade. E aí um dia, eu estava ali, na Igreja Nações para Cristo, em Ribeirão Preto, que aprove o Senhor eu estar naquele lugar, depois de já ter ido em algumas igrejas. Eu abri o meu coração e comecei a prestar atenção. Comecei a prestar atenção naquela palavra e deixar ela entrar no meu coração. E eu ainda continuava o meu tratamento psiquiátrico, psicológico também. E o médico ainda, eu sempre perguntava, doutor, eu nunca vou ter alta, né? Porque me disseram. Ele falava, você nunca vai ter alta. Para quem mora aqui, o meu último psiquiatra foi o Dr. Christian Diniz do Nascimento. E aí, o Senhor já havia falado na boca de alguém que eu seria curada. Mas existe uma diferença entre alguém profetizar na sua vida e você acreditar, e alguém disser algo para você e você no seu coração duvidar. Você crê só naquela hora e depois não acreditar mais. Mas eu confiei, o Senhor, com tanto amor, permitiu que alguém me dissesse que eu seria curada. E aí, para minha surpresa, depois de um tempo, eu cheguei naquele consultório e o senhor e o doutor conversando comigo e perguntando, oi Lúcia, tudo bem? Como é que você tá? E aí, você tem precisado tomar seus remédios? Eu falei, então, doutor, já faz um tempo que eu não tenho tomado remédio. E eu tenho conseguido dormir. E eu tenho conseguido viver. Porque eu não conseguia dormir sem remédio. Quando eu acordava, eu tinha crise de ansiedade, então eu não conseguia viver sem remédio. E aí, aquele médico falou assim para mim, diante de tudo que eu tenho visto, diante de tudo que eu tenho observado, diante do seu quadro hoje, a sua pele mudou, sua aparência mudou, a sua fala mudou,
diante de tudo que eu tenho visto, eu quero falar para você, Lúcia, você está de alta. E para a honra e glória do Senhor, eu não preciso mais daquele tratamento. Para a honra e glória do Senhor, eu estou de pé. Não é porque eu sou melhor que ninguém, porque isso não existe. Mas eu parei com a mania de me sentir pior que todo mundo. De sentir que a minha morte traria alívio a todos ao meu redor. Eu entendi que existe alguém que nos ama acima de tudo. Eu entendi a grandeza desse Deus. Eu entendi o poder que Ele tem. O poder transformador de vida está nas mãos dEle. E aqui, rumo ao fim dessa live, eu quero dizer para você que por pior que pareça a situação, que por mais grave que pareça a sua situação, o Senhor é Deus e Ele quer transformar a tua vida. Sabe por que eu fico triste, eu choro? Porque eu queria poder fazer com que todo mundo entendesse o que Deus pode fazer numa vida. Hoje eu vendo aquelas reportagens com mães que matam filhos pequenos. Ah, se elas tivessem dado uma oportunidade para o Senhor antes de tudo acontecer, como seria tudo diferente? E eu vim aqui, nesta live, dizer para você: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu encerro essa live abençoando tu e tua casa em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar os teus projetos. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, a tua saúde, a tua família em nome de Jesus. Se você achar que mais alguém precisa ouvir esta palavra, marque esse alguém nos comentários. Compartilhe essa live. Não para que alguém me conheça, não para que eu seja exaltada, mas para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Que nessa manhã algo transformador aconteça no teu coração, assim como um dia aconteceu no meu. Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus.